Se existe algo que vai deixar os seus cortes de podcasts mais cinematográficos e envolventes, aumentando a possibilidade de gerar melhores resultados, são os efeitos sonoros e trilhas cinematográficas. O impacto, a tensão, a emoção são elevados aqui. São poucas pessoas que entendem que o áudio é responsável pela metade da percepção de qualidade do conteúdo. Por isso, aprender a dominar os efeitos sonoros e escolher as trilhas corretas é tão importante. E hoje você vai aprender as técnicas de sound design que eu utilizo nas minhas edições que vão transformar os seus vídeos. Todas as trilhas e efeitos sonoros eu pego aqui na pasta secreta do editor 4K, que é onde eu disponibilizo todos os meus arquivos de edição. Você pode acessar no primeiro link da descrição. Primeiro eu vou começar pelos movimentos e aí depois eu vou fazer o restante. Primeiro, eu sempre gosto de utilizar o Sub-Zero. Sub-Zero é o meu efeito sonoro favorito e eu acredito que você já deve ter percebido isso aí. Como é que fica excelente. Esse Sub-Zero, eu deixo ele ali em menos 3. Se a gente deixar menos que isso, pode ser que não dê para escutar muito bem esse efeito sonoro, porque ele é um whoosh e ele é um pouco mais grave e mais abafado. Pode ser que não dê para escutar muito bem. Pelo menos no celular você não consegue escutar muito bem quando ele está a menos de menos 3 aqui no volume. Então eu gosto de deixar ele menos 3, que eu gosto de escutar bem ele. Você percebe que está carregando esse contorno. Eu venho aqui e coloco um desfibrilador, que é esse efeito aqui para dar um sentido de que está carregando aqui. E no início do vídeo fica bem interessante também. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse desfibrilador, porque aqui vai começar a sair de cena o contorno. Então vai ficar bem interessante. Posso deixar ele aqui. O desfibrilador, eu vou deixar o volume em menos 12. E eu posso fazer o seguinte aqui. Nesse segundo desfibrilador, eu faço esse reverse speed. Perfeito. Ficou bem no timing que eu queria ali. Aqui, por exemplo, eu posso até deixar ele até aqui. Posso vir aqui no speed e deixar em 95, para ele ficar um pouco mais em cima aqui. E conseguir dar continuidade. Excelente. Nem parece que tem esse corte, né? Agora aqui nessa transição eu posso adicionar o efeito bloqueando tela, que é esse aqui, bloqueando o iPhone. Esse é um efeito sonoro bem alto, eu sei disso porque eu sempre utilizo. Eu posso deixar ele aqui em menos 12. Gosto. Nesse nome dele aqui eu vou deixar esse efeito aqui, Digital Button. O 2 eu gosto. É um efeito mais agudo, no sentido mais interessante. Eu deixo aqui geralmente menos 20, que é um efeito bem alto. Aqui embaixo, o especialista, eu posso adicionar o escrever, que é o efeito, na verdade é Type White, é esse aqui. Pode ser esse. E como esse vídeo aqui é uma pegada mais documentário, eu acredito que vai encaixar bem. Então pode ficar até aqui. Agora eu vou diminuir o som, deixo aqui menos 20. Vamos ver como é que ficou. Bem sutil, gosto desse jeito. Agora nós temos esses flicks que aparecem durante a tela. Que eu posso simplesmente deixar sem o flicker ou eu posso ambientizar. E a gente pode ver aqui com um efeito talvez de glitch. Vamos ver se tem algum glitch interessante.
Tá, vamos adicionar aqui, vamos ver o que vai... Se vai ficar interessante, né? Aqui aparece o primeiro. Vamos ver. Eu posso cortar. Aqui eu posso adicionar um pitch shift. Eu posso deixar um pouco mais agudo para tentar mudar um pouco esse efeito sonoro, não deixar ele igual tá esse aqui, né, na mesma tonalidade. Posso diminuir, menos 12. Eu não quero que apareça tanto ali em cena também, posso repetir aqui. Posso cortar aqui. Tá. O que eu posso fazer aqui, como tem bastante flick, eu posso adicionar um pouco mais longe e posso procurar outro flicker ali que se encaixem também. Eu posso adicionar esse aqui, agora eu venho aqui e busco outro. Gostei desse daqui, eu posso adicionar ele aqui. E eu posso tentar usar só uma parte dele. Eu gosto dessa parte que tá mais suave o efeito sonoro. Aqui. Corto. Esse aparece aqui. Para não ficar tão repetido. Posso selecionar os dois, deixar ele em menos 20 também, que é para deixar bem suave no fundo. Copio. E eu posso ir adicionando. Eu coloquei esse efeito aqui de glitch só para ambientizar esses flicks que eu adicionei ali na imagem. Aqui existem duas opções. Você pode adicionar efeito nos textos ou deixar sem. Eu acredito que como aqui a gente já teve bastantes efeitos sonoros, e por ser um documentário, a gente não quer ficar enchendo de efeitos sonoros o tempo todo, não é a mesma estratégia que eu utilizo em cortes, que eu quero que esses cortes sejam mais dinâmicos, mais pico alto o tempo todo, né, de atenção, eu posso deixar aqui sem o efeito sonoro. Se eu quisesse adicionar, eu poderia pegar esse mesmo efeito sonoro que eu adicionei aqui bloqueando o iPhone e colocaria nos textos também, que fica bem interessante. Vou adicionar aqui para te mostrar em destaque. Aí aqui a gente pode adicionar um swoosh ou um whoosh. Vamos ver qual que encaixa legal ali. Gosto desse. Ele é um whoosh um pouco mais longo, mas vai ficar bem interessante ali por causa do movimento que está fazendo. Uma observação para você deixar esse efeito sonoro sincado com o movimento, geralmente você pode deixar o movimento entrar um pouco na tela, até aqui mais ou menos, vamos dizer que aqui é a metade do movimento, e o pico do efeito sonoro, que é esse pico aqui, deixa eu colocar um marcador, ele vai ficar exatamente no meio da animação, então vai fazer esse movimento. E ele fica bem sincronizado aqui, fica bonito no vídeo. Não precisa ser necessariamente aqui no início onde aparece a tela preta. Que fica interessante também, mas aqui ele fica sincronizado com a animação. Fica mais bonito e mais profissional. Nesse efeito de texto aqui eu posso adicionar o mesmo efeito que eu adicionei aqui, que é esse de typewrite. Ele vai aparecer aqui. E aqui a gente tem uma outra animação. Esse movimento para a lateral aqui, eu posso adicionar outro whoosh.
Gosto desse 3. Vou adicionar ele aqui. E aqui é o pico dele. Adiciono um marcador. E a animação aqui que eu adiciono o pico. Então eu sincronizo aqui e vai ficar esse resultado. Aqui você pode usar também um efeito de câmera flash que vai ficar bem interessante. Porque como está aparecendo esse flash aqui, um efeito de fotografia vai ficar bonito ali também. Então, câmera flash. Esse efeito, esse aqui. Para quem jogava GTA vai identificar esse efeito sonoro. O volume aqui eu deixo menos 20, que é para deixar bem suave no fundo. Aqui eu posso adicionar um glitch ou adicionar esse câmera aqui, que é esse bloqueando iPhone. Posso adicionar o bloqueando iPhone com o efeito Whoosh. Posso colocar até esse Sub-Zero mesmo que a gente sempre utiliza, que ele é um pouco mais longo. Posso vir aqui, a velocidade dele, eu deixo em 150, ele vai ficar um pouco mais rápido. Olha que interessante. Posso diminuir o volume, deixar em menos 3. Aí aqui já tem outra transição que eu posso adicionar um Whoosh. Esse relógio, ele está funcionando aqui rodando, eu posso adicionar um efeito de relógio. Então pode ser clock. Gosto desse efeito sonoro. Vou adicionar ele aqui para ambientar o relógio. Ele termina aqui. Eu posso cortar. O relógio eu posso deixar em menos 12. Esse efeito sonoro aqui eu posso deixar ele em menos 9. Aqui eu posso adicionar um efeito de zoom, que é esse efeito sonoro zoom out. Ele fica bem interessante. Eu posso deixar o efeito aqui. Vou diminuir porque esse efeito é muito alto, menos 20. Eu vou falar uma frase de impacto. Eu posso adicionar um riser. Eu tenho aqui nessa pasta outros. Tem esse. Tenho esse efeito aqui que é muito legal. Posso deixar ele aqui. Vou diminuir, deixar ele menos 12. Posso adicionar um impacto também. Alto, impacto. Posso deixar ele em menos 6. Aqui eu posso adicionar um efeito Sub-Zero, só copio. Esse efeito aqui de aproximar, eu gosto de utilizar o Whoosh 2, que é esse aqui que eu tenho. Tenho que deixar ele em menos 6. Aqui eu posso adicionar um efeito de zoom. E esse pode ser um zoom in. Esse aqui. Vamos ver. Ele é bem alto, então vou deixar menos 20. Essa palavra que sobe, eu posso deixar ali com um Whoosh.
Posso deixar esse 4 aqui, que ele é um pouco mais longo. -6. Nessa parte, ele está correndo. Eu posso adicionar um efeito de desfibrilador também, que é como se estivesse carregando, que vai ser melhor do que colocar um efeito sonoro de alguém correndo. Esse ele fica bem longo, então eu posso adicionar as cópias aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Posso vir aqui em reverter. Eu posso deixar até aqui. E eu posso deixar mais baixo ainda, que é só para deixar um ambiente ali. Ok? Nessa parte que muda de tela para esse cara correndo, eu posso colocar um whoosh. Talvez pode ser até esse primeiro aqui, que ele é um whoosh bem rápido. Posso deixar ele -12. A velocidade eu deixo em 150. Aqui que troca de uma imagem para outra. Perfeito. Agora eu vou adicionar aqui um Sub-Zero. Pegar esse Sub-Zero. Para você copiar assim, igual eu acabei de fazer, você seleciona com o Option selecionado, ou se você tiver no Windows, com Alt. E aí solta e ele vai copiar. Esse está com a velocidade, né? Então vou deixar em 100. Aí. Aqui é um banco de vídeo, que no caso sou eu, que eu posso fazer. Vou copiar, seleciono, na velocidade vou reverter a velocidade, pego aqui e deixo ele menor. Vou fazer esse efeito aqui de entrando o banco. Excelente. Então aqui eu posso pegar esse bloqueando o iPhone e adicionar nesses letterings que eu adiciono aqui. Ó, nessa parte aqui eu posso adicionar um efeito de câmera, que inclusive a gente já utilizou aqui. Acho que foi no início. Agora eu pego esse bloqueando e adiciono nessa palavra-chave, que é o erro. Posso adicionar de novo aqui em velocidade, mais velocidade. Aqui. Posso adicionar, tem um efeito que eu gosto muito de utilizar, ele é parecido com o Sub-Zero, que é o Christmas. É esse aqui. Ele se encaixa muito bem também. Tu pode utilizar ele em vários momentos. Deixa eu -12. Aqui eu posso adicionar o câmera bip. Esse que tem um efeito de eco. Posso pegar esse bloqueando. Vai ficar meio repetitivo, né? Mas eu acho que fica interessante aqui. E no final, eu geralmente gosto de utilizar o Metallic
Riser para finalizar. Eu posso diminuir aqui e deixar o volume mais baixo. Então, posso colocar -9. Então, basicamente, é dessa forma que a gente faz aqui a parte de efeito sonoro. Bom, aqui na pasta secreta eu tenho essas diversas trilhas sonoras aqui. Eu tenho algumas trilhas que são sem copy. Se você edita para o YouTube, você pode utilizar aí. E eu tenho essas trilhas que eu mesmo peguei. Algumas eu peguei do YouTube, algumas eu peguei do Artlist. Então, são trilhas que eu gosto e que eu acredito que combina com o estilo de edição que geralmente eu faço aqui para mim e para os meus clientes. Nesse caso aqui, eu quero algo mais estilo documental. Então eu vou vir aqui nessa Vox, que é uma pegada mais documental. Vamos ver se tem alguma aqui que encaixa bem ali com o que eu quero. Eu separei essa trilha que eu acho que vai encaixar muito bem. Eu gosto de iniciar, nesse caso aqui, como é um vídeo mais estilo documental, eu gosto de iniciar com a trilha mais tranquila. Então, esse estilo de clássico cinematográfico, né, se você pesquisar, inclusive, músicas clássicas e cinematográficas, não tem erro, você consegue encontrar aqui na pasta secreta, ou pode encontrar também lá no Artlist, no YouTube, algumas trilhas que são nesse estilo. Cara, não tem erro, se você pesquisar sobre trilhas clássicas e cinematográficas, você vai encontrar muito material legal para você adicionar aí nos seus vídeos. Então essa parte aqui já é mais envolvente e essa parte aqui eu vou colocar apenas no início. Eu posso iniciar aqui. Scott Jung, considerado o maior especialista. Scott Jung, considerado o maior especialista do mundo em aprendizagem acelerada. Ele aprendeu 4 idiomas de forma fluente em 12 meses. No mesmo ano, ele passou em uma das provas mais difíceis do MIT, estudando 1/5 do tempo dos outros alunos. O mais assustador não foi talento, foi método. Scott percebeu que eu posso fazer o seguinte aqui. Eu quero que essa trilha termine aqui, onde vai dar esse impacto, que ele vai parar. E aqui, na hora que volta, eu comigo falando, vai ser aquela parte mais envolvente ali. Então, nesse vídeo aqui, eu acredito que a gente vai utilizar apenas uma trilha, só que eu vou separar ela aqui para ser usada em 2 momentos. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Na trilha, principalmente, a gente pode dar 2 cliques aqui, vai abrir e ficar desse tamanho. Posso deixar aqui em -20. Essa geralmente é uma média que você pode utilizar. -20, -16, a trilha fica interessante, não fica uma trilha tão alta e nem tão baixa assim para o vídeo. E você pode Scott testar. Jung, considerado o maior Ó, nesse caso aqui ficou baixo, então eu posso deixar em -16 aqui para ver. especialista do mundo em aprendizagem acelerada. Ele aprendeu 4 idiomas de forma fluente em 12 meses. No mesmo ano, ele passou em uma das provas mais difíceis do MIT, estudando 1/5 do tempo dos outros alunos. O mais Então eu posso agora duplicar e eu quero que termine aqui no impacto. Vamos ver se vai encaixar aqui. estudando 1/5 do tempo dos outros alunos. O mais assustador não foi Não ficou tão legal, né? Então, vamos adicionar mais aqui para ver. do tempo dos outros alunos. O mais assustador não foi talento, foi método. Scott Agora eu já gostei, eu acho que ficou interessante assim. Agora vamos desativar e vamos ver como ficou. difíceis do MIT, estudando 1/5 do tempo dos outros alunos. O mais assustador não foi talento, foi método. Scott percebeu que as pessoas comuns, bem no time ali. Então, basicamente encaixei uma trilha na outra aqui. No caso é a mesma trilha, só que eu coloquei um momento diferente, deixei ela um pouco maior. Você pode fazer isso com outras trilhas também. E aí vai dar essa pausa. foi método. Scott percebeu. Aqui eu já posso adicionar a parte mais agitada da trilha. Então vou duplicar e aqui eu vou estender para aparecer a outra parte. Ó, eu gosto dessa segunda parte, que é essa parte aqui.
Agora eu volto aqui e vou encaixar exatamente onde eu quero. Eu quero que o final aqui encaixe certinho essa parte. Então o que eu posso fazer é diminuir mais. Aqui me segue se você quer mais conteúdos assim. Eu posso acabar o efeito sonoro não, a trilha aqui. E aí termina. Eu gosto muito de utilizar essas pausas assim no vídeo para quebrar o padrão, porque tá indo a trilha e para não ficar acostumado. Ela inicia aqui. Ela pode iniciar mais aqui. Eu adiciono um fade. Aqui mais ou menos. Nessa parte, eu posso adicionar, essa parte aqui onde o cara está correndo, eu posso adicionar um low pass. Venho aqui, low pass, adiciono na trilha, ele vai deixar a minha trilha mais abafada, como se estivesse debaixo d'água. Olha a diferença. Só que eu vou fazer o seguinte, eu só quero nessa parte, então eu seleciono a trilha, esse aqui é o efeito, eu tenho que deixar aqui 999, que aí vai zerar, a trilha vai ficar normal novamente. Perfeito. Aí eu vou voltar 3 frames para frente, para trás, né? 1, 2, 3 e vou 6 para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui eu posso deixar em 1200, 1300 para não ficar tão low. Aí aqui volta novamente, já adicionei, agora eu vou 3 para frente. Posso ir até 6 na verdade. E vou adicionar 999 para tirar o efeito. Vai ficar esse resultado. Cara, fica excelente. É uma parte que eu amo assim da edição, que é a parte de efeitos sonoros e trilhas. Então você percebe que o resultado aqui com essas simples técnicas aqui de encaixar uma trilha na outra, ver o time onde eu posso deixar com a pausa para quebrar o padrão e voltar novamente com uma trilha mais empolgante, mais envolvente, isso dá um dinamismo muito interessante para o vídeo. Aqui eu percebi que esses efeitos sonoros ficaram altos. Então eu posso selecionar eles e vou adicionar menos 6 aí para ficar com 18 ali, ele ficar bem baixo, para ficar sutil. Gosto desse resultado. E agora é só ativar aqui e vermos o resultado. Scott Young, considerado o maior especialista do mundo em aprendizagem acelerada. Ele aprendeu 4 idiomas de forma fluente em 12 meses. No mesmo ano, ele passou em uma das provas mais difíceis do MIT, estudando 1/5 do tempo dos outros alunos. O mais assustador não foi talento, foi método. Scott percebeu que as pessoas comuns demoram para aprender porque elas sempre deixam uma rota de fuga aberta. Ele faz o oposto, se joga no desconforto total, começa antes de estar pronto e busca críticas que esmagam o ego. Esse padrão cria um efeito exponencial. Quanto mais conforto, mais aprendizado. Quanto mais erro, mais velocidade. Isso mudou tudo para ele e pode mudar para você também. Me segue se você quer mais conteúdos assim. Se você ainda não acessou a pasta secreta, o link está na descrição desse vídeo. Você terá acesso a todas as trilhas e efeitos sonoros que eu utilizo aqui nos projetos. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva, comenta. Obrigado pelo seu tempo até aqui e até a próxima.